Quem foi Enoque, aquele que andou com Deus por 300 anos, que testemunhou o divino como poucos? Um homem que não conheceu a morte, mas foi levado ao céu, assim como o profeta Elias. Dizem que Enoque não apenas caminhou com Deus, mas que também registrou visões e profecias que nos deixam inquietos até hoje. Mas o que há nesse livro que tantos querem desvendar? O livro de Enoque é mais do que um simples relato. Ele nos apresenta um universo onde 200 anjos, conhecidos como os vigilantes, desceram à terra atraídos pelas filhas dos homens. Esses anjos não vieram apenas por amor ou desejo. Eles trouxeram consigo conhecimentos proibidos, revelações que não deveriam ter sido compartilhadas. A feitiçaria, o ocultismo, o domínio do ferro e a fabricação de armas, tudo isso surgiu da rebeldia celestial. E o que aconteceu com esses anjos? Deus, em sua justiça, não poderia permitir que o caos reinasse. Anjos foram enviados para derrotar os rebeldes, para banir a escuridão que ameaçava consumir a humanidade. Mas ao fazê-lo, uma nova tragédia se aproximava. O dilúvio, o evento que mudou a história da Terra. Apenas Noé e sua família foram poupados, mas as razões para esse juízo vão muito além do que é contado em Gênesis. Será que tudo isso foi orquestrado por causa da desobediência de anjos que, uma vez caídos, escolheram compartilhar com os humanos aquilo que deveria permanecer oculto? E o que mais o livro de Enoque revela? Quais outros segredos ele guarda? Será que foi banido da Bíblia por conter revelações perigosas? Ou porque essas verdades eram místicas demais para serem compreendidas por mentes humanas? Mas espere, há mais nessa história. O que outros textos sagrados dizem sobre Enoque? Porque ele é mencionado em várias tradições, mas seu livro é cercado de tanto mistério e controvérsia. É possível que essa antiga obra revele não apenas a história da humanidade antes do dilúvio, mas também os segredos mais profundos do universo e da criação. Essas são perguntas que continuam ecoando, trazendo à tona dúvidas e medos que nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre nosso passado e nosso futuro. E se o livro de Enoque não for apenas uma curiosidade histórica? E se ele for um vislumbre do que ainda está por vir? Talvez, ao desvendarmos seus segredos, estejamos apenas começando a entender o que realmente significa andar com Deus, assim como Enoque fez. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, versículo 24. Em um mundo onde a morte era a regra, Enoque se tornou a exceção. Ele não experimentou a dor da separação final, não conheceu o sono da morte. Ele foi arrebatado, levado diretamente ao céu. E esse fato solitário levanta muitas questões. O que ele viu? O que ele soube, para que Deus decidisse levá-lo dessa maneira? Será que Enoque, em sua profunda caminhada com Deus, registrou tudo o que viu e ouviu? E se o fez, onde está esse conhecimento agora? Será que ele o transmitiu em um livro, um texto que muitos acreditam conter os segredos mais profundos do universo? Outros veem Enoque não como um historiador, mas como um viajante celestial. Alguém que foi levado além das estrelas e recebeu visões de segredos que poucos mortais poderiam suportar. Ele viu os bastidores da criação, caminhou pelos corredores do céu e foi testemunha dos planos divinos para o fim dos tempos. Enoque, nesse sentido, não é apenas um profeta, mas um mensageiro do Altíssimo, trazendo à Terra informações que estavam além da compreensão humana. E então, há aqueles que veem o livro de Enoque como uma janela para o futuro. Eles acreditam que Enoque recebeu visões proféticas sobre a vinda do Messias e sobre o fim dos tempos, visões que ecoam na Bíblia, mas que são apresentadas com uma profundidade e detalhes que são quase assustadores. Enoque fala de julgamentos, de uma nova era e de um mundo transformado pela presença de Deus. Mas ele também fala de um grande conflito, de forças sombrias que tentam impedir o plano divino. Será que essas profecias ainda estão por se cumprir? E se estão, que papel o livro de Enoque tem em nos preparar para o que está por vir? Como em toda história cheia de mistérios, nem tudo é claro.
Existem aqueles que questionam a autenticidade do livro de Enoque, que veem suas histórias como meras fábulas, fruto da imaginação fértil de seus autores. Para esses críticos, o livro não passa de uma obra apócrifa, cheia de exageros e fantasias. E ainda assim, a pergunta persiste: por que esse livro, com suas histórias extraordinárias, sobreviveu ao longo dos séculos? O que ele tem a nos dizer? Que resiste ao tempo e ao esquecimento. Durante séculos, o livro de Enoque permaneceu como um mistério, uma relíquia perdida no tempo, desaparecendo das vistas e memórias da humanidade. No entanto, antes desse desaparecimento, muitos o consideravam uma obra inspirada, uma voz antiga que trazia revelações divinas e advertências poderosas. Mas algo aconteceu, algo que levou este livro, que uma vez fora lido e respeitado, a ser esquecido, banido das sagradas escrituras e relegado à obscuridade. O que aconteceu com o livro de Enoque? Porque ele foi escondido do mundo e por tanto tempo. Nos primeiros séculos da era cristã, o livro de Enoque era amplamente lido e aceito, especialmente entre os judeus e cristãos etíopes. Suas histórias sobre anjos caídos, gigantes e revelações celestiais cativavam a imaginação e alimentavam debates sobre a natureza do mal e do julgamento divino. Mas à medida que a igreja primitiva começou a definir o cânone bíblico, algo mudou. Com o passar do tempo, o livro de Enoque foi excluído, removido das escrituras canônicas. Foi como se uma cortina fosse puxada, ocultando suas páginas do olhar do mundo. Porque esse livro, tão influente em seus primeiros dias, foi tão repentinamente descartado. Algumas teorias sugerem que o conteúdo do livro de Enoque era simplesmente muito perigoso, que suas revelações sobre anjos caídos e seu impacto sobre a humanidade poderiam causar mais dano do que benefício. Talvez os líderes da igreja temessem que esses ensinamentos pudessem desviar as pessoas do caminho da verdade, levando-as a se concentrar em mistérios que poderiam não ser para os mortais conhecerem. O livro de Enoque foi perdido, desaparecendo das bibliotecas e das tradições orais. Por quase 1000 anos, ele permaneceu como uma sombra, uma lenda sussurrada entre poucos. Mas o destino tinha outros planos para esse texto enigmático. Em 1773, algo notável aconteceu. Uma cópia do livro de Enoque foi redescoberta na Abissínia, a antiga Etiópia. Os estudiosos, ansiosos por desvendar seus segredos, começaram a traduzir e estudar este antigo manuscrito, revelando ao mundo as palavras que haviam sido esquecidas. Enquanto a igreja moderna o vê como apócrifo, a verdade sobre o livro de Enoque permanece envolta em mistério. E talvez, no fim, a pergunta não seja se ele foi inspirado ou perigoso, mas sim porque ele continua a fascinar e intrigar gerações após gerações. Será que há algo mais, algo que ainda não entendemos, escondido nas páginas desse livro? E se há, o que isso significa para nós hoje? No versículo 14 de sua epístola, Judas escreve: também foi para estes que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para convencer a todos os ímpios. Essas palavras ecoam uma profecia contida no livro de Enoque, dando a entender que Judas estava familiarizado com as histórias e ensinamentos atribuídos a esse patriarca antigo. Mas há algo curioso aqui. Judas menciona Enoque, mas não faz referência a um livro escrito por ele. Ele cita uma profecia, mas não afirma que foi retirada de um texto específico. Isso nos leva a uma possibilidade intrigante. Será que Judas recebeu essa profecia diretamente do Espírito Santo, sem depender de um texto escrito? Se assim for, isso reforçaria a ideia de que as palavras de Enoque eram conhecidas por tradição oral, passada de geração em geração, e não necessariamente derivadas de um livro específico. Ou talvez Judas estivesse usando um exemplo familiar para os seus leitores, sabendo que eles reconheceriam a autoridade de Enoque sem questionar a fonte. Mas isso também levanta outra pergunta. Se o apóstolo Judas, um dos escritores do Novo Testamento, reconheceu a autoridade de Enoque, por que a igreja decidiu excluir o livro que leva seu nome? Essa aparente contradição deixa muitos estudiosos e crentes perplexos.
Há aqueles que argumentam que a referência de Judas ao livro de Enoque justifica sua leitura e estudo. Eles veem nessa citação uma validação do texto, um sinal de que ele possui alguma verdade divina que não deveria ser ignorada. Mas outros são mais cautelosos. Eles apontam que, embora Judas tenha citado Enoque, ele nunca instruiu os cristãos a buscar ensinamentos fora dos livros canônicos. Talvez ele estivesse usando uma referência conhecida para ilustrar um ponto, sem endossar o livro inteiro. O livro de Enoque, embora fascinante e repleto de mistérios, não foi inspirado por Deus. Ele pode conter algumas verdades, mas também está cheio de perigosas especulações e teorias que não encontram respaldo nas Escrituras. E é por isso que os cristãos devem ter cuidado ao se debruçar sobre esses textos apócrifos. Afinal, o objetivo de todo crente é buscar a verdade divina, e essa verdade está contida nos livros canônicos da Bíblia, aqueles que foram inspirados por Deus, preservados ao longo dos séculos para nossa instrução e salvação. O livro de Enoque pode nos intrigar, pode nos levar a questionar e refletir, mas devemos sempre lembrar que nem todos os textos antigos são divinamente inspirados. Devemos confiar na palavra de Deus como revelada na Bíblia e ser cautelosos com teorias e escritos que não são confirmados pelas Escrituras. Em um mundo cheio de vozes e visões concorrentes, que possamos sempre nos voltar para a verdade imutável da palavra de Deus, mantendo nossos corações e mentes firmes na fé. Por um lado, o livro de Enoque nos apresenta uma visão do mundo pré-diluviano que parece ampliar as narrativas bíblicas, oferecendo detalhes sobre os nefilins e a rebelião dos anjos que não encontramos em outros lugares. No entanto, é crucial lembrar que esse livro, embora antigo e respeitado por alguns, não foi considerado inspirado por Deus pela maioria das tradições cristãs. A igreja primitiva, guiada pelo Espírito Santo, fez escolhas cuidadosas ao compilar as Escrituras, garantindo que apenas os textos verdadeiramente inspirados fossem incluídos na Bíblia. Portanto, devemos sempre nos voltar para a Bíblia, a verdadeira e imutável palavra de Deus, como nossa fonte de orientação e verdade. E ao fazermos isso, devemos orar por discernimento, para que possamos distinguir entre o que é divino e o que não é, entre a verdade e o engano. Que possamos permanecer firmes na fé, confiando no Senhor para nos guiar e nos proteger de falsos ensinamentos e especulações que possam nos afastar do caminho da verdade. E que, ao continuarmos nossa jornada espiritual, possamos sempre buscar a luz que vem de Deus, sabendo que Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza e a nossa única fonte de sabedoria. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até a próxima.